Olá, tudo bem? Meu nome é Gustavo Júnior Santos Oliveira. Sou estudante do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Federal de Viçosa, campus Florestal. Meu orientador é o professor Dr. João Paulo de Souza e o título do meu projeto é Comparação dos efeitos de fatores abióticos e bióticos sobre o crescimento e morfologia em 3 espécies do gênero Dimorphandra, implicações para a conservação e manejo. Bom, fatores abióticos são compostos químicos e físicos de um ambiente. Dentre eles está a luminosidade. A luz radiante do Sol ela tem a capacidade de influenciar diretamente no crescimento e estabilidade das plantas, principalmente para as plantas de porte arbóreo. Ela também está relacionada com a produtividade vegetal e com a produção de energia das plantas. Fatores bióticos, por sua vez, são interações dos organismos vivos presentes em um ecossistema. Dentre eles está a herbivoria e a competição. Interação entre inseto e planta é uma das maiores interações existentes atualmente dentro de uma comunidade, possuindo vantagens e desvantagens. E essa interação tem a capacidade de determinar a mudança dentro de uma comunidade. Para as plantas, ela pode ocasionar danos na fotossíntese e nos tecidos remanescentes, assim como também gerar capacidade de mecanismos de defesas. O gênero estudado é o gênero botânico Dimorphandra, pertencente à família Fabaceae. Elas são leguminosas de porte arbóreo, podendo chegar até 50 metros de altura. Elas são localizadas nas regiões neotropicais e o que diferencia as espécies dentro desse gênero é a morfologia dos troncos. Elas estão localizadas dentro de 2 grandes hotspots da biodiversidade, sendo eles o bioma cerrado, mostrado no mapa à esquerda, e o bioma de Mata Atlântica, mostrada ao mapa à direita. Bom, a espécie estudada no meu estudo é a Dimorphandra wilsoni resine. Elas são encontradas em áreas denominadas ecótonos, que são áreas de transições entre comunidades ecológicas adjacentes. Então, elas são encontradas em áreas de transições entre o Cerrado e Mata Atlântica. Ela é generalista, pois ela possui características de outras 2 espécies do gênero Dimorphandra, sendo elas a espécie Dimorphandra mollis e a Dimorphandra exaltada. Ela apresenta ritidomas finos e troncos retos e folhas bipinnadas com 6 a 15 folíolos elípticos. Como podemos ver ao lado esquerdo, tem uma foto de uma planta minha, de estudo, e logo abaixo o mapa de distribuição dentre os anos de 1979 a 2016 da Dimorphandra wilsoni. O objetivo do meu trabalho tem o intuito de compreender a influência dos fatores ambientais, bióticos e abióticos, para a conservação da espécie. Com isso, iremos investigar o efeito da luz sobre a Dimorphandra wilsoni sujeitadas à herbivoria simulada. Materiais e métodos de desenho experimental. Inicialmente, foram separadas 72 sementes de Dimorphandra wilsoni, onde elas passaram por um processo de asepsia, que é 10% de cloreto de sódio para 90% de água. Após a passagem de 3 minutos, elas foram lavadas em água corrente e, com auxílio de uma lixa de madeira 80%, elas passaram por um processo de quebra de dormência. Após todo esse processo de clarificação para a quebra de dormência, elas foram distribuídas 3 sementes em cada vaso, totalizando um total de 24 vasos, onde elas foram deixadas na casa de vegetação por 2 meses para a estabilidade da sua germinação. Ao lado direito podemos ver a bacia, elas no estado do processo de asepsia. Abaixo, os 24 vasos onde foram distribuídos 3 sementes de Dimorphandra wilsoni em cada. E embaixo também, ao final da página, podemos ver a casa de vegetação onde elas foram alocadas. Depois dessa passagem de 2 meses da sua germinação, elas foram levadas e distribuídas em 12 câmeras de topo aberto, conhecidas como CTAs, onde foram deixadas 2 vasos em cada, sendo 6 dessas câmeras de topo aberto em condições de luz plena e 6 delas com um sombrio de 70% para remeter à sombra. Após a passagem de 4 meses dela em diferentes questões luminosas, ocorreu a herbivoria simulada. A herbivoria simulada ela tem a capacidade de simular o nível dos danos causados pelos herbívoros e como esse impacto influencia no desenvolvimento das plantas. Então, em cada câmara, como possuía 2 vasos, uma delas passaram pelo processo de herbivoria simulada e a outra planta ficou como controle. Com auxílio de uma tesoura e com uma régua,
onde foi determinado a retiragem de 50% de todas as folhas. Então, em cada folha foi medida e onde estava localizada a sua metade, 50%, foi retirada. Para determinar o dano causado pela luminosidade e pela herbivoria simulada, iremos realizar a medição de fluorescência da clorofila A, com auxílio do par FluorPen, no qual ele tem capacidade de realizar medições baseadas na fluometria modulada por pulsos e com auxílio de pinças de metais. Essas pinças de metais, ela tem a capacidade de aclimatar a planta ao escuro para que podemos fazer essa comparação. Foram utilizadas 3 folhas em diferentes posições, sendo essas posições a parte abaxial, medial e apical. A medição da fluorescência da clorofila ocorreu antes e após a herbivoria simulada. Isso é, ocorreu a medição nos 24 vasos, em todas as câmaras, e após a realização da herbivoria simulada, em um vaso de cada câmara, realizou novamente essa medição. Então, inicialmente foram medidos 24 vasos e, no final, mais 12 vasos com a herbivoria simulada. Resultado e discussão. O protocolo utilizado no equipamento no FluorPen foi o NPQ-1, no qual ele é utilizado para qualificar a extinção fotoquímica e não fotoquímica das plantas. Os dados retirados do NPQ-1 foi o QY-max FV por FM, que é o rendimento quântico máximo do fotossistema 2 no estado adaptado ao escuro, o NPQ-LSS, que é a emissão de fluorescência na forma de calor, QY-LSS, que é o rendimento quântico específico do fotossistema 2, e o ETR, que é a taxa de transporte de elétrons. Após a análise dos dados do NPQ-1, vimos que o rendimento quântico máximo do fotossistema 2 no estado adaptado ao escuro, FV por FM, que é o QY-max, não apresenta valores significativos, nem tanto para questões de luminosidade quanto de herbivoria. Já o QY-LSS, que é o rendimento quântico específico, Dimorphandra e o Sony, que se encontram em condições de sombra e sofrem herbivoria, apresentam valores maiores, mostrando que o rendimento quântico específico nela, do fotossistema 2, é maior em determinados das outras. Já no NPQ-LSS, que é a emissão de fluorescência na forma de calor, não apresenta valores significativos, nem tanto a questão de luminosidade quanto de herbivoria. Já a taxa de transporte de elétrons, o ETR, e Dimorphandra e o Sony, que estavam em tratamentos de sombra, apresentam valores significativos de taxa de transporte de elétrons, porém, que Dimorphandra e o Sony, em questões de sombreamento e que sofreram herbivoria, apresentam valores maiores ainda de taxas de transporte de elétrons. Concluímos que as plantas em condições de sombreamento e herbivoria simuladas conseguem converter melhor a energia radiante em energia química, o que pode favorecer seu crescimento e estabelecimento em áreas de sombreamento, como subbosque e em florestas. Muito obrigada pela atenção, muito obrigada a todos do CIA e à FAPEMIC. Obrigada.